Olá pessoal, meu nome é Adri Pires, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre espiritualidade, sobre o alimento. Deixa eu vir um pouquinho para trás. Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, porque essa palavra é de sabedoria inspirada pelo Espírito nosso Criador, o Espírito de Deus. Então vamos lá. Vamos começar pelo seguinte: o que não adianta é a gente ter uma oração e não ter o alimento. O que não adianta é você ter o hábito da oração, mas não ter o hábito de ler a palavra de Deus. Isso não adianta porque as respostas não vêm. Quando nós temos o hábito de orar, nós temos o hábito apenas de pedir, de reclamar, de colocar o nosso eu no centro da oração. Ou seja, a nossa espiritualidade é uma falsa espiritualidade. Não tem uma ligação com o Criador, entre a criatura e o Criador. Então veja bem, quando nós temos o hábito de ler a palavra de Deus, temos o hábito de orar, ela nos inspira, ou seja, há uma ordem. Nós oramos, nós fazemos a leitura, nós meditamos e contemplamos. Nós sentimos a presença de Deus falando conosco e nos direcionando. Então, a palavra de Deus é o alimento correto, é o alimento certo para que nós possamos ter as respostas e sabedoria para cada fase da nossa vida. O versículo ele não é a resposta definitiva. É ótimo quando a gente vai lá na Bíblia, abre a palavra de Deus e aquele versículo toca o nosso coração, claro que é Deus falando conosco, se antes nós oramos e pedimos a sabedoria em nome de Jesus, do Espírito Santo, que é quem direciona a nossa vida a cada passo. Mas o versículo ele não é a resposta definitiva, ele é o convite para que você entenda e leia todo o capítulo, e o capítulo é o convite para que você leia e compreenda todo o livro. Por quê? Cada livro da Bíblia foi inspirado por Deus, né? Foi testemunhado pelos homens para que em cada fase da nossa vida nós pudéssemos ter as respostas e sabedorias para seguir. Então, cada livro da Bíblia, ele é baseado em uma história para te ajudar em uma fase determinada da sua vida. Tanto é que quando você está em oração, está ali vivendo, né, sendo preenchido pelo Espírito, vivendo na intensidade do amor de Deus, no exercício da fé, o que acontece? Quando você vê algo relacionado àquele assunto, você vai ver várias coisas. Algumas pessoas vão te falar sobre isso, você vai ler a Bíblia, o versículo vai estar falando sobre isso, uma música que você vai ouvir vai falar sobre isso, testemunho de pessoas vai falar sobre isso, e é o Espírito de Deus respondendo para você ao todo, né, na contemplação geral das coisas, tudo que é movido por Ele, né, pela inspiração dele. Então aí você começa a compreender melhor os sentidos de tudo isso. Quando nós só oramos, o que nós levamos para o Senhor? A nossa tristeza, a nossa reclamação, a nossa frustração, nós colocamos nosso eu lá no meio. Quando nós lemos essa palavra de Deus, temos esse exercício, esse hábito de ler a palavra de Deus e orar junto, esse preenchimento dos dois lados, nós temos a nossa necessidade e nós temos ali o alimento. Então, é a fome, né? O alimento, e isso nos vai preenchendo, nos preenche. O que eu quero dizer? Que quando nós temos uma vida de oração, nós precisamos compreender as ordens das coisas, senão a gente vai ficar só pedindo para Deus e muitas coisas nós não vamos ter a resposta que nós queremos, porque nós só queremos, nós não estamos doando e dando espaço ao agir do Espírito. Então nós precisamos lembrar que lá em Filipenses 2:8 diz que os vossos sentimentos sejam os mesmos sentimentos, que haja em vós os sentimentos. Que haja em vós os sentimentos, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque os sentimentos que tinha vou ter que editar. Porque os sentimentos que tinha em Cristo era o quê? Ele se esvaziou de si mesmo, lá está escrito, ele aniquilou-se de si mesmo, mesmo ele sendo Deus. Olha bem, gente, que amor infinito por nós. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou para quê? Para que desse lugar ao preenchimento, né, da sua força, da sua direção espiritual, para que ele pudesse servir, se doar de corpo e alma a nós, de corpo e cruz, morte de cruz para nós, para nos salvar, né? Então é isso que a gente tem que fazer, sentir isso que Jesus sentia,
esvaziar do nosso eu, esvaziar-se de nós mesmos, para que Ele nos preencha da força que Ele deseja para dar as respostas e fazer com que as promessas dele aconteçam em nossa vida. Então, que tenha ficado claro isso para você, que não basta uma vida só de oração, que nós precisamos de uma vida com alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para lembrar das promessas de Deus, para lembrar que o Espírito está ali soprando, e aí é necessário foco, porque a gente ora muito, não lê a palavra de Deus e nós esquecemos das promessas, nós ficamos nos enchendo com coisas do mundo e a nossa vida vira uma confusão, uma bagunça. Então, é isso. O que você precisa de foco, direção espiritual, quer falar só com Deus? Desliga a televisão, desliga o rádio, desliga o celular, desliga tudo, se tranca no seu quarto, faz como ele disse, coloca no seu quarto, rasga o seu coração para Deus, fala, entra aqui e me responde, Senhor. E para isso há um tempo, há uma ordem. Leitura da palavra, pedido, clamor ao Espírito Santo, né? Desabafa, coloca suas necessidades, mas saiba ficar para ouvir a resposta, saiba ficar para compreender o versículo, o capítulo, o livro, e muitas vezes isso leva um tempo, leva muitas vezes horas, dias, e depende da sua disposição. A sua disposição, ela vem com o alimento espiritual, é quando você se livra de tudo que é da carne, de toda a dependência que a sua carne tem, seja de alimentos, seja de pessoas, seja de lugares, qualquer dependência, você fica só dependente do Espírito de Deus e desse amor que salvou a nossa vida. Por isso que ele veio para nos dar vida eterna, vida em abundância, e se você não está vivendo essa abundância de graça na sua vida, em alguma parte aí tem alguma desordem. Então vamos se concentrar, focar em Cristo, na fonte de água viva, para que você nunca mais tenha sede e fome de justiça, e que você possa se alimentar desse vídeo, se encher de esperança, que Cristo Jesus possa encher a sua vida de alegria, e que você possa nesse momento agora ter sede de ler a palavra de Deus, para ver as promessas se cumprir e se realizar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.